Começa agora, Estação Sicredi. Estação Sicredi. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Evangelista e está começando mais um Estação Sicredi. No programa de hoje, nós vamos falar sobre investimentos, sobre 2025, como começar a construir um patrimônio, como começar a investir seu dinheiro. Para falar sobre esse assunto, estou aqui recebendo o nosso gerente de investimentos aqui do Sicredi, Jonathan Shorman. Jonathan, seja muito bem-vindo aqui novamente ao nosso programa. Valeu, Thiago. Tô vendo que você tá treinando o nome aí, que acertou muito bem, tá? Estamos aí para contribuir com o pessoal, né? 2025, um ano desafiador econômico, mas muito bom para quem vai investir em renda fixa. As taxas bem interessantes para trazer um retorno aí para o investidor. Jonathan, digamos que eu quero começar a investir em 2025. Como é que eu posso fazer? Quais são os primeiros passos para a pessoa começar a investir o seu dinheiro, começar a montar um patrimôniozinho aí, começar a ter um dinheiro a mais? Thiago. Assim, a gente tem a princípio que para eu poder investir, eu tenho que ter sobra de recursos no meu orçamento, né? Então a gente tem que controlar muito bem a parte do orçamento ali. Quanto que eu estou gastando, onde que tá, meu dinheiro está indo. Então eu preciso controlar o meu orçamento para fazer sobrar dinheiro, porque não tem como investir se não sobra dinheiro. E a gente vê que hoje as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para construir uma saúde financeira, construir um patrimônio, tudo falando da parte de investimento, porque de fato acaba não controlando o seu orçamento. Então, assim, gasta às vezes de forma um pouco descontrolada. E isso aqui tem estudos que comprovam que é questões de viés que ativam e a gente vai acabando gastando nosso dinheiro de forma impulsiva mesmo. Tem vários ali. Então, para a gente poder fazer isso, a gente tem que ter um bom controle. Controle do orçamento é anotar bem os gastos, ter planejado as metas, quando que você quer alcançar e por aí vai. A partir do momento que eu controlo meu orçamento bem e começa a sobrar renda, aí eu tenho uma poupança. Quando fala poupança é o ato de poupar dinheiro. Agora é hora de escolher bem os investimentos. Aqui que eu vejo que a gente tem dois cenários. Tem as pessoas, primeiro ainda, que ainda não tem um orçamento, não sobra renda, não sobra valor para investir porque não tem poupança, sobra de recurso. Tem que controlar o orçamento então, controlar bem os gastos aqui. A partir do momento que eu conseguir sair desse cenário e agora eu tenho poupança, agora é hora de eu estudar as melhores formas de investir. Quando a gente fala de investir, aí a gente tem várias classes de ativos de renda fixa, renda variáveis, fundos, previdência, ações, que o pessoal pergunta muito, fundo imobiliário, entre outros, tá? Só que cada um desses investimentos, deixa eu até rebobinar um pouco, o povo sempre quer saber qual que é o melhor investimento. Vai depender do quê? De qual que é o seu objetivo. Porque tem vários tipos de riscos nos investimentos. Do mesmo jeito tem risco na vida real. Se a gente pegar um exemplo de uma pessoa que está querendo comprar um terreno, só que a intenção dele não é construir, ele só viu uma oportunidade naquele terreno. Pô, será que aquele loteamento que abriu vai vingar? Será que vai valorizar mesmo do jeito que a gente espera para ter aquele ganho patrimonial? Eu estou correndo um risco naquele terreno, ele é um investimento. Só que a diferença é que ele é um ativo tangível, você consegue ver, você consegue ir lá olhar, acompanhar. Já nos investimentos você está investindo em ativos que também são bens, mas eles não são bens tão palpáveis assim à luz. Por exemplo, quando você compra uma ação, de fato você se torna sócio de uma empresa. Mas você não vai ficar olhando a petrolífera da Petrobras porque você comprou uma Petro 4. Mas existe a empresa, tudo que está acontecendo ali. Só que você tem uma fatia ali de participação nela. Quando você investe numa renda fixa, uma instituição financeira, você também tem um contrato de compromisso com aquela instituição. Mas durante o tempo ali, você só vai conseguir acompanhar ela via canal. Tipo, olhar ali, ver um extrato, alguma coisa, os relatórios de acompanhamento. É diferente, as pessoas às vezes se sentem mais confortáveis em ter aquele ativo tangível. Mas quando você está investindo também, você tem aquilo. E da mesma forma que o terreno pode subir, pode cair de preço, vamos dizer que, aquele loteamento ninguém queria comprar e agora todo mundo começou a construir e valorizou muito. Você teve uma boa oportunidade. Mas e se por acaso aquele terreno descobre que tem, aquele loteamento descobre que recebe um embargo por alguma coisa que não estava previsto? Vai desvalorizar também. Então os bens... Ou a cidade muda de entrada, né? Entra em outro lugar, né? Muda a logística da cidade, onde se pensava que ia ser mais propenso àquela região, depois mudou para outra, né? Então acabou que aquele bairro ficou um pouco mais estagnado, não está tendo toda a procura, né? Porque tudo que rege preço no mundo é lei da oferta e demanda. Quanto mais gente quer comprar, mais o preço sobe. Quanto menos gente quer comprar, mais o preço cai. Então, assim,
nessa questão também pode ter uma perca patrimonial, uma perca de valor ali do investimento, né? Só que é tangível. Nos investimentos as pessoas acabam não sentindo isso, essa confiança que ele teria num ativo tangível ali, né? Então assim, qual que é o melhor investimento? Vai depender do seu objetivo. Porque tem investimentos, tudo quando a gente fala de investimento tem 3 principais riscos para a gente falar, né? O risco de mercado, que é o risco de oscilação, a gente pode usar o exemplo do terreno. Então, um terreno pode subir de preço, cair. A gente vê muito, por exemplo, bem comum aqui na nossa região, a questão da pecuária, né? O preço do gado sobe, o preço do gado desce. Isso é risco de mercado, tá? Também é um investimento ali, a compra do gado e tudo, né? Então, eu posso subir ou cair. Tá oscilando o preço. Então, a gente tem investimentos. Pô, se eu tenho um objetivo de curto prazo, eu posso correr o risco, um curto prazo ali, 12 meses, por exemplo. Eu posso correr o risco de investir ali o meu valor, sendo que daqui 12 meses eu quero alcançar um objetivo e esse ativo pode ter desvalorizado, porque pode subir ou descer a qualquer momento ali. Depende muito do cenário econômico ali que está projetado para aquele ativo. Então, eu não posso me dar o luxo de correr esse risco. Vai que na hora de eu fazer essa compra ali, de eu adquirir aquele meu objetivo, o preço desse ativo está para baixo. E eu investi justamente para ter ganho patrimonial, né? Não para ter perca. Um exemplo, quero trocar de carro no próximo ano. Então eu tenho já o meu carro que eu vou dar de entrada ali e vou querer juntar o restante do valor, mais o meu 13º, alguma coisa, para trocar de carro no outro ano. E aí eu vou investindo e coloco em renda variável. Vem uma crise e o ativo cai. Poxa, todo o meu investimento que eu fiz, que era para eu ter um valor maior, poder comprar, 12 meses ali está menor. Então não vou conseguir comprar meu carro, então não posso correr risco. O outro risco que é o risco de liquidez. Risco de liquidez, vamos lembrar do terreno ali. Pô, comprei o terreno e agora eu tô querendo trocar de carro, preciso vender, preciso fazer alguma coisa, aconteceu uma emergência de saúde, eu preciso vender isso para ter dinheiro para pagar esse meu objetivo, essa minha necessidade. Eu consigo vender ele de forma rápida no preço justo? Geralmente nem sempre, então eu vou ter que vender mais barato. Isso é o risco de liquidez, de eu ter que vender e não conseguir o preço justo naquele meu ativo. Quando a gente fala de investimentos, a gente também tem risco de liquidez, que seria... Em renda variável eu comprei um ativo que tem baixa demanda de compra, então preciso vender muito e não tem tudo isso de pessoas querendo comprar. Mas na renda fixa, que são os ativos mais tranquilos em questão de volatilidade, às vezes eu negocio um prazo de carência que eu chego na instituição e falo, ó, não vou usar o recurso por 1 ano. Eu vou usar só daqui a 1 ano para alcançar aquele determinado objetivo que eu determinei. Então, eu vou conseguir uma taxa melhor, porque eu estou correndo risco de liquidez, de precisar resgatar esse recurso antes, mas eu travei no prazo de 1 ano esse resgate. Então eu não vou conseguir converter. Então, mas por que eu faria isso então? Porque você vai conseguir uma taxa melhor fazendo isso de retorno. E o terceiro, que na minha opinião tem que tomar muito, mas muito cuidado, é o risco de crédito. Que é quando a pessoa investe num lugar buscando uma alta taxa, que está muito fora do mercado padrão ali, e essa instituição ou essa pessoa que te ofereceu esse retorno não honra com o compromisso. Porque aqui não foi uma questão de necessidade de eu não conseguir converter em dinheiro, de eu ter que vender mais barato ali. É uma questão que você perdeu seu capital. E, pô, você sua tanto para ganhar seu dinheiro para perder. Então é importante estudar. E estudar ali até onde a pessoa vai investir, né? Instituição, tudo isso a pessoa tem que levar em consideração, né? Tem. É importante a questão, às vezes, até de diversificar ali entre instituições, tudo. Mas, assim, tem instituições que são muito sólidas mesmo. Tem que tomar cuidado quando a oferta está fora do que o mercado trabalha. Hoje, se a pessoa quer saber se a oferta de investimento, que é considerada conservadora, ali, ativos de renda fixa, atrelada ao CDI, que é um índice de mercado da renda fixa que o mercado privado paga, atrelada à Selic, que é determinada pelo Banco Central ali, né? Então, é tudo dentro da legislação, tudo certinho. Então, hoje, por exemplo, a Selic hoje, dia 17 de janeiro, está 12,25, o CDI está 12,15. Então, tudo que está pagando muito acima, falando de renda fixa, em cima disso, algum risco tem, porque isso é o que o mercado padrão está determinando, tá? Então, qual o risco que eu estou correndo de investir nessa instituição, ela vir não honrar? Preciso analisar bem o retorno ali, a instituição que está oferecendo esse retorno, porque é muito triste o cara investir querendo ter um retorno e na hora que precisar do dinheiro, aquela instituição ou aquela pessoa não honrar com seu compromisso e você perder, né? Que você perde seu dinheiro suado, eu falo sempre, é muito triste. Então, essa questão de você analisar bem os investimentos e colocar de acordo com o seu objetivo, aquele investimento que melhor e o perfil do cara, né? Você deixar, por exemplo, se você é mais conservador, você vai deixar a maior fatia em ativo que tem menos risco. Menos risco, né? E você deixa um outro que você não vai abalar tanto o seu
Isso. Patrimônio, né? Algo que vai... Para a pessoa que quer conhecer, quando a gente fala, existem os perfis de risco, né? Toda instituição tem, existe algo que a pessoa pode fazer que é o API, Análise do Perfil Investidor, que vai determinar conforme a experiência, a necessidade de recurso e o patrimônio da pessoa, se ele tem um perfil de investimento conservador, moderado ou arrojado. Para que isso? Para determinar a alocação da carteira de investimento da pessoa. Se a pessoa tem um estilo que precisa do dinheiro muito curto prazo, que não investe, não conhece muitos ativos de mercado, vai dar provavelmente um perfil conservador. Então essa pessoa não vai poder estar em ativos que têm maior risco de volatilidade, investindo muito em ações, fundos imobiliários que oscilam o preço. Vai estar determinando uma boa fatia do patrimônio em renda fixa, que vai sempre andar junto com esse índice de correção. E no Brasil os juros têm taxas positivas em patamares bem elevados. O Brasil hoje está com a maior taxa de juros real do mundo. Que seria o que o juros real? A taxa de renda fixa, a taxa básica de juros do país, descontada a inflação do período. Então, assim, o Brasil está com a melhor do mundo. Então, assim, essa parte aqui, ela sempre vai caminhar de uma forma sustentável. Por exemplo, igual eu falei, é 12,25 ao ano no cenário de hoje. Se você investir, não vai ter risco de você resgatar 10, por exemplo, porque é 12,25. Depende, tá? Deixa eu até corrigir, porque a taxa Selic, ela troca a cada 45 dias, tem reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e eles vão decidir se ela sobe, desce ou se mantém. Então, pode sim acontecer o caso da Selic ter um corte ali para baixo ou ter uma elevação. Quando a gente fala 12,25 é o que ela vai render nesse período até que ela não foi alterada. A Selic agora está com uma projeção de alta, então provavelmente vai ter mais elevações. O cara que investir no final do ano não vai pegar 12,25, vai pegar mais, porque a projeção está de alta. Da mesma forma que às vezes a pessoa investe, a projeção vai ser de baixa. Então investir a 12,25, agora a projeção é de baixa, vai para 10%. Então você vai pegar a média desse período, tá? Mas está vendo que é positivo? É de 12 para 10, positivo. Qual foi a média do período? 12 para 14, positivo. Então não tem risco de você pegar um capital menor do que você investiu. Então esses ativos, esses projetos de curto prazo tem que estar nesse tipo de ativo, que não pode correr risco, renda fixa. Agora eu peguei um perfil moderado, aquela pessoa que já tem um objetivo ali de mais longo prazo, 5 anos ou até mais, né? Então ele já pode às vezes ter uma pitada ali de renda variável, que eu vou buscar nesses ativos ter um retorno maior para poder investir, né? E aí o perfil arrojado, que é aquele cara que ele ainda é bem jovem, tem bastante tempo para correr risco ali no patrimônio. Se ele por acaso perder, ele ainda tem bastante energia para queimar, para conquistar novos patrimônios. E também os objetivos são de mais longo prazo ali. Então, não que só o jovem, mas assim, os objetivos dessa pessoa é mais de longo prazo. 20, 10, 20, 30 anos, por exemplo, investimento pensando na aposentadoria e tudo. Quando eu estou longe de chegar lá naquele período, eu posso me dar o luxo de ter investimentos mais arrojados. Tem um estudo muito legal quando fala de renda variável, que o pessoal tem muita dúvida ainda, que é quanto tempo eu deixar o dinheiro, qual a chance de eu sair com um patrimônio menor falando de renda variável. E foi bem legal esse estudo, a pessoa pegou toda a janela do Ibovespa, que é o maior índice de renda variável do Brasil, do ano de 2000 a 2020. Ele olhou essa janela para ver se a pessoa saísse em determinados períodos, qual a chance dele sair com resultado negativo. Então ele olhou, por exemplo, perfis de um ano. Eu não vou lembrar muito bem os percentuais agora, mas o importante é o último. Pessoas que aplicaram e ficaram um ano aplicado em renda variável, 2/3 saíram com resultado positivo e 1/3 com resultado negativo. Que é o quê? O cara que aplicou em 1 de janeiro de 2020 e saiu em 1 de janeiro de 2000, quer dizer, e saiu em 1 de janeiro de 2001. Esse cara aqui, ele fez uma janela, saiu positivo ou negativo. Aí ele olhou. O cara que aplicou em 2 de janeiro de 2000 a 2 de janeiro de 2001, 3 de janeiro, 4, fazendo todas essas janelas de um ano dentro desse prazo de 20 anos. Então, 2/3 saiu positivo e 1/3 saiu negativo, mais ou menos assim. Aí ele aumentou a janela para 2 anos, também teve esse percentual, X% positivo, X% negativo. Aí ele aumentou a janela para 5 anos. Mesma coisa. Quando ele aumentou essa janela para 10 anos, então ele olhou o cara que aplicou em 1 de janeiro de 2000 e saiu em 1 de janeiro de 2010. Ele saía positivo, por exemplo. 100% dos casos que ficou 10 anos aplicado em renda variável, no índice Ibovespa, sempre saiu positivo. Longo prazo. Então, por isso que se fala 10 anos para frente. Então, as pessoas têm que entender essa parte dos ativos. Você tem um tempo a seu favor, né? Tempo a seu favor. Porque embora tenha oscilação para baixo, para cima, então na média você sempre está ganhando. No longo prazo, quando você pega um gráfico de renda variável, que você olha o curto prazo, ele vai estar assim. Ele vai estar, tipo, para baixo, volta um pouco. Agora, quando você pega a janela de longo prazo, ele vai estar oscilando, mas você vai ver que lá no longo prazo, ele sobe caindo, se brinca. Ele vai ter as oscilações para baixo,
mas no longo prazo ele vai estar um pouco acima do que ele estava naquele período de 10 anos para trás. Bem interessante. Hein, Jonathan? E o cara que já tá, por exemplo, assim, eu já tô com a minha conta em dia, qual que é a porcentagem do salário, assim, que você recomenda que o cara comece a guardar numa poupança ou até investir numa renda fixa e tal? Qual que é a porcentagem do tanto do valor que o cara ganha mensal? Isso aí tem alguns estudos, algo que a pessoa traz, né? Que tem algumas dicas. O pessoal fala do 50-30-10, né? Ou tem às vezes 50-20-30. 50 é para os meus gastos fixos, moradia, alimentação, energia elétrica, educação que eu tenho fixo ali, saúde que eu preciso. Então eu tenho 50% do meu patrimônio gasto para esses gastos fixos ali. Aí 30% eu tenho para gastos variáveis e também lazer. Pô, a gente não é uma máquina de pagar boleto, a gente não veio para a terra só para pagar boleto. E aí a gente tem a parte dos 20%. Então eu investi 20% do meu patrimônio. Só que quando a gente fala isso meio que generalizando, a gente pode parecer um pouco desumano, surreal com as menores fatias de renda. Depende muito da sua realidade. Mas se você se planejar certinho, fazer essas definições, você vai conseguir alcançar melhor. Se você não planeja, não faz essas divisões, é muito difícil você conseguir poupar esses valores. Então vai depender da literatura, mas vamos pensar de 20% a 30% seria o ideal de você poupar para os seus investimentos, seja de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, que eu quero adquirir ali no próximo ano, médio prazo até uns 5 anos, longo prazo 10 anos acima ali seriam objetivos. Objetivo de curto prazo, férias de família, troca de bens, de imóveis da casa, por exemplo, algo ali no sentido. Médio prazo, às vezes trocar de carro, eu preciso juntar uma boa entrada ali, se eu não tenho um carro, comprar o primeiro carro ou trocar, né? Se eu for comprar o primeiro carro, eu preciso juntar a entrada. Então, juntar uma boa entrada para facilitar a condição do financiamento e tudo. Ou se eu quiser comprar ele à vista, né? Tipo, juntar um bom dinheiro. Então, até 5 anos ali, né? 10 anos. Bom, uma valorização patrimonial, eu juntar recursos para ajudar a pagar minhas dívidas no longo prazo, que é a tal da famosa renda passiva, que é quando seus investimentos te geram um retorno que te ajuda a cobrir suas despesas mensais ali. Esse é o sonho, né? Não, fala, eu já trago esse ponto, aí o outro ali é aposentadoria, né? Porque a gente vai envelhecer, um dia vamos chegar naquele momento, e o INSS ele não é suficiente para cobrir as despesas, ainda tem-se o risco, hoje já se fala, de nem ter a aposentadoria social do INSS, por todos os problemas que ela tem ali. Então esse seria um objetivo de mais longo prazo, 10 anos para frente ali, 10, 20, 30 anos, né? Quando a gente fala o sonho ali, que é quem mexe com investimento tem esse sonho, com toda certeza, o cara que é mais envolto ali, que é o que os seus investimentos paguem suas despesas mensais, as suas despesas fixas lá dos 50% que a gente fez no exemplo. Então seria o quê? Eu tenho uma carteira de investimento que o rendimento mensal que ela dá é suficiente para pagar minhas despesas fixas. Quando a gente chega nesse determinado nível de patrimônio, a gente fala que a pessoa alcançou a liberdade financeira. Por quê? Porque hoje ela não depende mais da renda principal dela para poder pagar suas despesas fixas. A renda dos investimentos é suficiente para pagar as suas despesas fixas aqui e se manter. Então, assim, quando a pessoa alcança isso, ela alcançou a liberdade financeira. Ela às vezes tem mais liberdade em questão de trabalho, de escolher onde vai viver e tudo, mas leva tempo para alcançar isso. E outra coisa, né? Você também não pode ficar variando as suas despesas também fixas, né? Exato. Se você está no limite ali do rendimento que paga, consegue custear suas despesas, você vai ter que manter aquele padrão. Aí tem gente que mantém trabalhando por mais um tempo para acumular mais ainda para ter uma liberdade maior, né? Acho que assim, a questão é que eu alcancei a liberdade financeira não significa que eu vou parar de trabalhar. Verdade. Ela me dá mais liberdade de eu tomar decisões da minha vida. Pô, cara, eu tenho o sonho de ter o meu próprio negócio. Eu adoro trabalhar com o setor de entretenimento. Eu quero organizar festas, eventos ali, por exemplo. Pô, hoje eu sei que os meus investimentos aqui, eles vão cobrir minha despesa. Então, eu não preciso me preocupar em questão de sobrevivência. Eu vou trabalhar mais um tempo para eu juntar agora o dinheiro que eu vou montar meu negócio. E aí eu tenho essa liberdade, esse é o meu sonho de vida ali, de poder ir para isso, que eu sei que se der errado lá, essa parte da empresa, tem que fazer muito bem planejado também, tá? Eu vou poder, eu não vou passar necessidade para sobreviver, porque eu tenho os investimentos. Não pode sobrar despesa desse meu sonho aqui também, porque vai corroer meu patrimônio. Um outro ponto que você falou interessante é isso.
a gente subir as despesas, porque o mercado também ele oscila, tá? A taxa de juros sobe, desce, vem crises econômicas. Pô, a gente passou em 2020 por uma grande crise de saúde que impactou todo o mercado global. Então, assim, tem que estar preparado para isso. Então, se eu subo minhas despesas aqui, alguma coisa, essa renda aqui às vezes não é suficiente. Ou se por acaso vem algo que abala muito os investimentos, essa renda aqui também pode ter uma diminuição e não ser suficiente. Então, tem que ter bastante controle e equilíbrio nisso. Mas é a questão, às vezes eu tô trabalhando aqui meio forçado, eu tenho uma oportunidade de mudar para o litoral para trabalhar na praia, poxa, numa outra empresa. Se eu tenho uma renda passiva que é suficiente para sustentar meu gasto aqui planejado que eu tenho hoje, às vezes eu tenho mais liberdade para tomar essa decisão de ir para esse sonho, esse empreendimento ali de morar. Jonathan, é interessante que, por exemplo, na casa tem o esposo, a esposa, 2 filhos e tal. É importante a família toda estar alinhada. E qual que é o impacto disso, da família estar alinhada a esse propósito assim, de investimento, ou hábitos, talvez, para ter esse dinheiro extra? Assim. Perfeito. O dinheiro ele é muito tratado como um tabu, né? Tem até, eu falo bastante de educação financeira. Se vocês entrarem numa pesquisa no Google da Forbes, ela não é tão recente, mas serve muito como balizador. O 7º maior motivo de separação dos casais no Brasil é problemas financeiros. O 2º maior motivo de separação é brigas. Só que se você olhar o motivo dessas brigas, está muito envolto em problema financeiro. Então, se somar o 7º lugar com o 2º lugar, que é problema de problemas, brigas, quer dizer, ver o histórico ali o motivo dessas brigas, provavelmente o maior motivo de separação no Brasil é problema financeiro. Isso aqui é falta de comunicação, falta de falar sobre o dinheiro, falta de determinar objetivos do casal e das pessoas ali, da família, né? Porque é a mesma coisa você tá num barco remando ali, você tá indo para um lado, mas você não compartilhou seus objetivos e a outra pessoa tá indo remando ou tá parada no barco, pesando um pouco mais. Então é importante compartilhar esses objetivos financeiros, falar. Quando tem filhos também, ensinar sobre dinheiro, né? Desde pequeno. O Sicredi tem um projeto muito legal, né? Que é o Cooperação na Ponta do Lápis, que é envolvido com a turma da Mônica. Então tem gibis falando mais sobre essa parte de educação financeira e tudo. A gente faz todo um projeto bem legal, social, sobre educação financeira. Então é importante toda a família estar alinhada nos objetivos e na conquista daquilo ali. Senão fica tudo muito mais difícil, mais moroso ali, até a questão de brigas pode estar acontecendo, porque você não compartilhou, às vezes você está tão focado naquele seu objetivo, só que você não compartilhou com o seu cônjuge, aí acontece algo ali, você fala, pô, trabalhei o ano inteiro juntando para aquilo e agora acontece isso, você não sabia que esse dinheiro era para a gente fazer tal, que era para alcançar tal objetivo, não sabia, você não compartilhou, entendeu? Então, tem que conversar sobre dinheiro. Tem que ter um alinhamento, né, Jonathan? Na família. Por exemplo, o cara que quer tirar dúvidas, de repente, sobre esse assunto, ele pode procurar uma agência, bater um papo com o gerente de pessoa física dele, ou PJ, compartilhar, né? Pedir apoio. Como eu falei, né? O Sicredi tem esse projeto de educação financeira e tudo, um projeto bem robusto. Pode procurar nossas agências. Se você é empresário aí, quer levar educação financeira para sua firma, para os seus funcionários, pode falar com o nosso gerente PJ, a gente organiza as turmas, somos parceiros para levar, né? A gente sabe que... Eu já fiz palestra de educação financeira, é bem legal até, que a empresa tinha muito problema com vale. Então, assim, o colaborador ficava pedindo muito vale, fazia cálculo errado quando era para falar de 13º e férias. Tem uma história muito legal que aconteceu esse tempo atrás, viralizou até na internet, que o rapaz saiu de férias e quando voltou das férias estava com os boletos, tudo, as notas fiscal, tudo do que ele tinha gastado, achando que o patrão ia pagar as despesas de férias, entendeu? Então, falta de maturidade ali. Cara, é uma história surreal. Só que foi na Argentina isso. Mas não que talvez não aconteça no Brasil, né? Então a gente é parceiro de levar, né? A gente sabe também que o empresário ele corre bastante risco no seu negócio, né? Então a gente poder apoiar ali os gerentes na questão de entender o fluxo de caixa e tudo. E na parte de investimentos ali também pode procurar nossos gerentes ali, a equipe, que a gente está aí à disposição para poder apoiar nas melhores escolhas para os seus objetivos e explicar um pouco mais sobre essa questão de renda fixa, renda variável, os ativos do mercado financeiro para a pessoa se sentir mais confortável para investir. Sua empresa, assim, por exemplo, a empresa associada do Sicredi, tem uns funcionários lá, fala assim, você tá pela cidade, o cara fala assim, ô Jonathan, você topa vir aqui na empresa, ter um bate-papo com o pessoal aqui, passar algumas dicas para ele, você anima, você vai? Claro, vixe, já fiz muito isso. Ano passado aqui no município de Juína,
A gente teve a Semana do Servidor Público, fomos lá, fizemos 8 palestras de educação financeira para os servidores públicos, assim, foi muito legal a parceria ali do Sicredi com a Prefeitura. E a gente está à disposição de ir nas empresas associadas, ter um quadro ali de funcionário. A gente já faz muito isso já hoje em dia, mas a gente quer fazer ainda mais, levar a educação financeira aí para a comunidade, ajudar as pessoas a ter uma vida financeira mais saudável. Não é fácil, mas não é o bicho de 7 cabeças, assim, é algo mais de construir bons hábitos, falar de dinheiro, ter planos e metas bem definidos. Jonathan, obrigado, cara, pela sua participação. É sempre um privilégio. A conversa rende, né? Sempre um privilégio ter você aqui com a gente. Fica à vontade, tá? A qualquer momento a gente te chama de novo aqui. Valeu, Thiago. Muito obrigado pelo espaço aí. Estamos à disposição para ajudar a sociedade, a comunidade onde o Sicredi Univale está presente a ter uma vida financeira mais saudável. E o Estação Sicredi de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais assuntos do Sicredi na comunidade. Tchau, tchau e até a próxima. Esta foi mais uma edição do Estação Sicredi. Voltaremos com muito mais novidades na semana que vem. Até lá!